Iniciar o nosso estudo de número 6. Já me desculpando com os irmãos que estão em casa, né? Porque os irmãos que estão aqui na igreja eu já me desculpei. A não ser o Anderson que chegou agora, eu me desculpei com ele. Que semana passada no estudo eu falei que hoje seria Obadias. Só que durante os cultos, né, domingo, tanto de manhã como de noite, eu anunciei como Jonas. Inclusive na escola bíblica dominical eu anunciei como Jonas. Então, para os irmãos que estão em casa não ficarem despreparados, às vezes leram Jonas, eu falei, vou fazer Jonas, vou ler Jonas, semana que vem a gente volta a Obadias. Obadias são 21 versículos só, então é mais fácil de fazer a leitura durante a semana. Então hoje nós vamos fazer o estudo em Jonas. Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia. Deus Santo, Pai querido, nós louvamos ao Teu nome, porque Tu és grande, soberano, excelso. Tu és o Criador e sustentador de todo o universo, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe em segurança até a Tua casa. Os nossos irmãos que estão, através da transmissão, estão em paz dentro dos seus lares. Por isso, Senhor, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Agora, Pai, te peço que em nome de Jesus, o Senhor ilumine, Pai, cada coração que estará ao alcance da Tua santa palavra. Fale poderosamente aos corações e que esses ensinamentos possam nos fazer crescer para a glória do Senhor. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Hoje nós vamos ao estudo de número 6, né? O texto é todo o livro de Jonas. O livro de Jonas não é um livro grande, são 4 capítulos, tá? Ele tem algo interessante que não está na introdução, mas é algo que é interessante, porque é um livro que termina sem término. Se você pegar o livro de Jonas, chegar lá no finalzinho, eu falei o livro sem término, o Claudio olhou para mim assim, tipo, é um livro que termina sem término. Ele termina com a pergunta. Então deixa aberto, né, o livro. Se fosse uma novela, talvez você falasse assim, vai ter uma sequência. Se fosse um filme, que nem agora estão fazendo filme, né, que aí termina sem terminar, aí fala, vai ter sequência esse filme. Só que o livro de Jonas não tem sequência. Esse filme acaba aqui e acabou. É um livro que muitos acham que é apenas um conto, tá? É apenas uma historinha, porque aonde que um peixe vai engolir um homem? Aonde? Isso não existe, pastor. Esse livro não era para estar na Bíblia. E muitos acham que é apenas uma historinha. A teologia liberal, ela ensina, tá? Assim como ensina aquela passagem de Eva conversando com a serpente, ensina também que Jonas é apenas uma historinha para ilustrar uma verdade, que existe uma verdade por trás dessa historinha. Só que, se fosse historinha, Jesus citaria essa historinha como verdade? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem. Jesus nunca ia pegar uma historinha para ilustrar uma verdade que é a verdade dele, e ele é a verdade. Então Jonas existiu, tá? Só estou fazendo essa pequena introdução para a gente colocar os pés no chão, e quando alguém perguntar, fala assim, Jonas não existiu? Fala, Jonas existiu sim. É que eu não coloquei aqui, mas não é só Jesus que fala, acho que tem outra passagem também que fala sobre Jonas. Então Jonas foi verdadeiro, é real o que Jonas falou. Ah, mas é a história do peixe engolir Jonas, parece a história de Pinóquio. Então não sabe que é a história de Pinóquio? Irmãos, teve uma vez que eu fiz uma reflexão na reunião de oração, e eu falei sobre Jonas. Foi um texto de Jonas, e eu falei, eu não me engano se foi em 1837, 1737, acho que foi 1800 alguma coisa, e recente também aconteceu isso, tá? Recente aconteceu isso,
de um homem estar no mar e uma baleia vai. Esse recente eu vi a reportagem, não estou lembrado, eu estou lembrado do antigo, o lá de 1837, se não me engano, 1800 alguma coisa, em que o pescador, ele falou que estava dentro e assim, não tinha água dentro da baleia, só tinha escuridão, um fedor horrível, abafado, e logo depois o peixe vai vomitar ele. Então assim, é real, é possível. Então a própria história comprova que o texto sagrado é verdadeiro. Olha só. Tantos tentam desacreditar a palavra de Deus. Aí Deus vai, através da própria história da natureza, mostra. Ó, vocês dizem que não é possível? Aqui, ó. Então, depois dessa introdução, vamos iniciar mostrando o mapa, né? Jonas estava aqui, nessa área. Ele deveria apenas viajar 800 quilômetros, tá? Da onde ele estava para Nínive, que é essa parte aqui. Olha o caminho que ele fez. Saiu daqui para Tarsis, 3.000 quilômetros. Olha só o que a desobediência faz, né? Aí aqui a gente tem um retrato mais próximo, né? De onde ele estava para Nínive. Então era mais ou menos essa distância aqui. Não era longe. Não era longe. Mas ele preferiu fugir. Ele decidiu fugir. Aí, antes de tudo, vamos pensar um pouco. Será que você está vivendo a experiência de ter sido chamado por Deus para um certo trabalho na igreja e neste momento se encontra fugindo? Vou fazer a pergunta mais uma vez, tá? Essa pergunta é para todos. Então eu falo assim, o pastor não está falando só para aqui, para a igreja, porque tem muitas pessoas de outras igrejas que assistem os nossos estudos. Então a pergunta é para todos. Será que você está vivendo a experiência de ter sido chamado por Deus? É chamado, tá? Não é chamado por Deus para um certo trabalho na igreja e neste momento se encontra fugindo? Onde você está neste momento? No centro da vontade de Deus para a sua vida ou na fuga para o abismo e tristeza? Quando eu falo de um centro da vontade de Deus, eu lembro de Simonton. E quando falam para ele, né, falam assim, você é maluco, você é louco, ir para o Brasil? Você é louco. E ele fala o quê? Louco é quem não está no centro da vontade de Deus. Esse é louco. Que este estudo seja usado para acordá-lo do sono e por ser o intermédio, muitos cheguem aos pés do Senhor. Em outras palavras, que este estudo sirva para te acordar e que você possa ser usado por Deus onde quer que Ele te envie. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Então, introdução. Vamos falar primeiro do Jonas, o profeta. Como eu disse, o estudo dos profetas menores é um estudo mais panorâmico, tá? Mais panorâmico. Então, nesse estudo panorâmico, já o tema já é bem sugestivo, né? Panorama nos profetas menores. Vamos ver o panorama, quem era o profeta, onde ele estava inserido, qual foi a sua mensagem. Então vamos começar vendo quem era Jonas, o profeta. Então ele era da cidade de Gat-Hefer, na Galileia, assim como Jesus, Galileu. Vivia na época em que o reino de Israel estava dividido, tá? Entre reino do sul, reino do norte. Reino do sul, Jerusalém. Reino do norte, Samaria. Ele profetizava no reino do norte, tá? No tempo de Jeroboão II. Lembra de Jeroboão que não quis que as pessoas fossem lá para Jerusalém? Então o que ele fez? 2
templos, um em Betel e outro em Samaria. E lá criou uns bezerros e botou lá: para que vocês vão lá para Jerusalém? Fica por aqui mesmo, vai ali, ó, Samaria, Betel, tem uns bezerrinhos lá para vocês, entendeu? Passarem a mão, entendeu? Vai lá. Então esse camarada aqui, Jeroboão II. Então nessa época, o Império Assírio estava se fortalecendo e logo seria uma potência mundial, e Nínive era a sua capital. Então Nínive era a capital da Assíria, a famosa Assíria. Então Jonas é o único profeta do Antigo Testamento com o qual Jesus se compara diretamente. Tem os textos bíblicos ali, tá? Mateus 12, 38 a 41, Lucas 11, 29 a 32. Eu estou falando dos textos porque os irmãos em casa não vão conseguir ler o que está na projeção. Então os irmãos peguem uma caneta. Se você não tem uma caneta nem um papel, corra, pegue um papel e uma caneta e anotem os textos, tá bom? Jeroboão II está lá em 2 Reis, capítulo 14, do 23 ao 29. E agora, Jonas é comparado por Jesus, ele é o único profeta do Antigo Testamento, e o texto está em Mateus 12, 38 a 41, e Lucas 11, 29 a 32. Então, tanto Jesus como Jonas, eram profetas da Galiléia, eram galileus. Então vimos quem era Jonas, tá? O profeta. Agora vamos ver sobre o livro de Jonas, bom? Sobre o livro em si. Então, este é bem diferente dos outros livros, dos profetas menores, porque ele é biográfico e não tanto profético. Ele é mais biográfico e não tanto profético. Você vai ver que conta a história de Jonas, ou Fujão, fala. O texto já está sendo titulado, né? Está tendo seu título já bem. Quem colocou o título foi bem feliz nisso. Então, o primeiro capítulo vai falar sobre a vocação de Jonas, que é o seu chamado, a sua fuga e seu castigo. No 2, vai falar sobre a oração de Jonas lá no ventre do peixe. Aí sim, no 3, ele começa a profetizar, certo? No 3 ele começa a profetizar. Aí na metade do 3, certinho, metade, vem o arrependimento dos ninivitas. Depois no 4 começa a falar dele de novo, do descontentamento dele. Então é um livro mais biográfico do que profético. Aí vem o chamamento de Jonas, tá? Vem seu chamamento. Então, Deus chama pessoas de diferentes maneiras, e nós sabemos disso. Cada um aqui foi chamado por Deus de um jeito diferente, certo? De um jeito diferente. Tem um cântico que eu gosto de cantar, que eu nunca cantei aqui, eu acho que eu nunca cantei aqui, que vem falando dos dias da semana na qual Cristo te chamou. Nós começamos na segunda-feira, foi numa segunda que Jesus tocou-me, eu sei que foi a mão do Senhor, até chegar aquele dia em que ninguém lembra, que tem aquelas pessoas que não lembram de dia nenhum, falam assim, não lembro qual foi o dia. Então foi em algum dia que Jesus tocou-me. Então todo mundo foi chamado de um jeito diferente, todos nós fomos chamados de um jeito diferente. Então Deus chama pessoas de maneiras diferentes. Esse é o IPS, filho? Esse é? Chama de maneira diferente. Então vamos ver que Isaías, ele recebe uma missão difícil, e essa missão veio por meio de uma visão de Deus. E quando ele olha para Deus, ele olha para Deus na sua majestade e santidade. Está lá em Isaías 6. Todo mundo lembra desse texto, né? Que fala sobre no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto sublime trono e tal. Então ele recebe um chamado diferente. Aí vamos ver que Jeremias também recebe um chamado diferente. Está lá em Jeremias 1, do verso 5 ao verso 19. Então Jeremias, ao ser chamado, primeiramente ele se recusa.
tá? Ele se recusa, porque ele se acha incapaz. Creio eu que todo mundo, quando recebe um chamado de Deus, se vê incapaz, certo? Aquela pergunta no início, eu entendo quando fala assim: você foi chamado por Deus para algo, mas você está fugindo. Muitas pessoas fogem porque não querem, mas muitas fogem porque não se acham capacitados. Não é verdade? Muitos fogem porque não se acham capacitados. E a gente vai ver isso em Jeremias. Jeremias, ele recusa porque ele se sente incapaz de ser profeta de Deus. Mais à frente, ele chega e fala para Deus: eu não pedi para ser pastor, eu não te pedi, em nenhum momento eu pedi isso. Então, ele recebe também, tá, o seu chamado, e para isso o Senhor teve que dar 2 visões para ele, tá bom? Mas só que Jonas, está ali embaixo, ó, Jonas não recebeu nenhuma visão. Jonas não recebeu nenhuma visão. Isso que eu acho interessante. Vamos ver, logo no início fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Pronto. Dispõe-te e vai. E aí veio a palavra do Senhor, falou: vai. Dispõe-te e vai. E eu esqueci de falar, né, que a gente estava falando do verso 1 e verso 2 de Jonas, do capítulo 1. Então Jonas, ele recebe um chamamento. Todo cristão recebe um chamamento para algo. Foi que eu estava conversando com alguém, ou foi final de semana, foi semana passada, algum dia, recente estava conversando com alguém, falando sobre os dons, sobre a questão dos dons. Eu acho que foi na segunda-feira no curso que eu falei sobre dons e talentos, não foi? Foi, né? Sobre dons e talentos. Que talento todo mundo tem, tá? O tocar violão esplendorosamente, tanto o cristão como o não cristão toca. Você pega aí vou falar já de um falecido, você acha que faleceu, Paco de Lucia, violão flamenco, o dedo dele, tanto esse aqui como esse aqui, eles dançavam nas cordas do violão. É um talento. Assim como você pega um João Alexandre faz notas inimagináveis. Cada acorde que ele faz, eu falo: de onde ele tirou esse acorde? Talento. Dom é só para aqueles que são chamados por Deus. Por quê? Conforme o ensinamento bíblico, o dom é para a edificação do corpo de Cristo. E a gente confunde muito, ela fala assim: não, porque eu tenho o dom da música, porque eu tenho. Não, você tem o talento, o dom é diferente. Então Deus nos chama, nós salvos, remidos no sangue do Cordeiro, certo? Amém? Amém. Nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós recebemos o chamado. Já tem um chamado que é o principal, tá? Que é um chamado para ir. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Já é um chamamento. E tem um chamamento particular de cada um, que conforme a gente vai caminhando na nossa caminhada cristã, Deus vai mostrando: ó, você tem aptidão para dar aula, você tem aptidão para isso, você tem aptidão, e vai colocando as pessoas no lugar certo. Deus nunca vai tapar buraco, tá, com pessoas. Deus nunca vai tapar buraco, tá, irmãos? Às vezes nós nos colocamos para tapar buraco sem Deus permitir, e depois a gente faz o quê? Se quebra todo. Às vezes, não, porque eu gosto disso. Pode reparar, aquela pessoa que está na casa do Senhor e fala: não, porque eu gosto tanto de fazer isso, mas está ali fazendo, mas você vê que só misericórdia de Deus. Por quê? Aquilo não é lugar. Às vezes Deus quer que aquela pessoa fique na oração, só na oração. Às vezes Deus quer que aquela pessoa fique só na recepção.
Irmãos, não sabe a bênção que é estar num grupo de recepção. Quantas pessoas são tocadas pelo amor de Deus através de uma recepção, de uma boa recepção? Eu já contei isso, tá? Em determinado local que eu estava, uma pessoa subindo a escada para assistir o culto, pessoa com a cara fechada, cara desse tamanho fechada. Não, chegou perto, que Deus te abençoe, que o Senhor fale o seu coração neste culto. A pessoa sorriu, mudou. Às vezes Deus quer essa pessoa ali, e às vezes aquela pessoa fala, aqui? Mas logo aqui? Poxa, eu gostaria de estar lá, tocando a bateria. Aí na hora que chega lá, aí o Anderson que é músico sabe disso, aí a pessoa está no ritmo, né? Aí a música, a batida é tu, tá, tu, tá, tu. E a pessoa começa a fazer uma batida totalmente diferente, e está atravessando às vezes porque não é o local dela. Não é porque essa pessoa tem que entrar na aula, ela vai entrar na aula, não vai frutificar, porque não é o lugar. Mas não é Deus que coloca, é a pessoa que se coloca, tá? Porque Deus tem um lugar para todo mundo. Por isso que Ele chama todos nós temos um chamado diferente. Jonas teve o dele. Vimos que Isaías foi através da visão, ele chegou, eis-me aqui, envia-me a mim. Jeremias, ele foi chamado, se sentiu incapaz, mas depois ele foi, mesmo Deus dando 2 visões para confirmar. Jonas só falou, vai. Talvez Deus esteja falando para você hoje, aos irmãos que estão em casa aqui, vai. A nossa disposição é, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí vamos ver que Jonas recebeu uma ordem, né? Já estamos falando dela, está no verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Como Jonas, a nossa mensagem é contra o pecado. Cadê? Como Jonas, a nossa mensagem é contra o pecado. O Evangelho é a solução para o grande problema do pecado. Então, a nossa mensagem sempre vai ser contra o pecado. Sempre. Você vai falar que Deus é amor, mas você tem que falar que o pecado não é de Deus. Não é de Deus. E Jonas recebeu esse chamado, vai lá e vai lá e prega contra o pecado de Nínive. A malícia subiu até mim, Deus está falando para ele, vai lá e prega. Então a nossa mensagem é contra o pecado. Vamos falar do amor de Deus, vamos falar do sacrifício de Cristo Jesus, mas temos que falar contra o pecado, porque o grande problema da humanidade é o pecado, e vivemos dias em que o pecado, a iniquidade tem aumentado, irmãos, tem aumentado. Às vezes, eu já falei aqui algumas vezes, né, que eu me sinto na época de Noé, e eu brincando uma vez, falei que só falta passar uma arca ali fora, porque a iniquidade já está igual. Irmãos, cada atrocidade que você vê por aí, que você fala assim, isso não existe. Aí você pensa assim, pô, há 30 anos atrás não tinha. Eu colocar 30 anos atrás, eu estava com 15, já tinha coisa pra caramba, mas não tanto agora. Mas fala assim, não tinha. Irmãos, cada coisa absurda. E aonde nós nos enquadramos nisso? Combater o pecado pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Temos que pregar o Evangelho. É o Evangelho da cruz, tá? É o Evangelho da cruz. O Evangelho aonde mostra que o pecador, ele pode ser transformado através do poder da cruz. E foi para isso que Deus levantou Jonas, para pregar contra Nínive. Vai lá e prega, fala para eles, ó, vocês têm que se converter, vocês têm que mudar de vida. Então, ele recebe essa ordem, aí tem uma mensagenzinha ali,
que você está esperando uma visão sobrenatural para seguir o seu chamado? Deus já nos deu um chamado, que está o ID. Nós já falamos sobre isso, né? Mateus 19, 28, 19 e 20. Então Jonas recebeu a mensagem, nós vimos aqui, o Evangelho genuíno é a solução para o grande problema do pecado. Aí tem ali as figurinhas, né? E agora, como vencer o pecado? E outra, fuja do pecado, ele vai matar você. Fuja do pecado, ele vai matar você. E é verdade, e ali está a solução, né? O sangue que nos lava de todo pecado, o sangue de Cristo. Então, a única solução para o pecado é o sangue de Cristo. A única solução para o pecado é o sangue de Cristo. Então, vimos, né? É que aqui eu repeti tanto a mensagem de um como do outro. Aí vem a fuga de Jonas, está lá no capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Que quando nós olhamos para o texto, tá? Parece filme de ação. Jonas, ele faz o quê? Se dispôs. Jonas se dispôs. Olha o que Deus fala no verso 2: dispõe-te. E o verso 3 diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bobinho. De onde fugirei da tua face? Já tem aquele hino do Prisma, né, que fala sobre isso. De onde? Se eu for lá para o mais profundo abismo, tu vai estar lá. Se eu for mais para o alto, tu está em tudo que é lugar. Mas Jonas não. Jonas achava que indo para Tarsis ia sair, fugir da presença de Deus. Mas interessante que aí começa no verso 4, a nossa leitura vai ser até o verso 5, diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Assim. Não vou ter que ir para lá. Não vou ter que ir para Nínive. Que outro vá. Que Deus coloque outra pessoa para ir para lá. Mas eu vou para Tarsis. Nós vimos, né? Tarsis fica perto ali da Espanha. Então vou para lá curtir uma praia, né? Tomar água de coco. Porque isso não é para mim, Senhor. Deixa outro. Mas Deus fez o quê? Lançou uma grande tempestade. Aí vamos ver quais foram os motivos da fuga de Jonas. Primeiro, a cidade era muito grande, tá? Muito grande. Então, cerca de 2 milhões de habitantes, havia 120 mil crianças pequenas. Daqui está errado, está 1000, mas é 1000 crianças pequenas, com aproximadamente 50 a 100 quilômetros de diâmetro. Então era uma cidade grande. Depois, a cidade muito pecaminosa. Já não basta ser grande, ainda tem que ser pecaminosa. Então, cidade muito pecaminosa. Então havia imoralidade, desonestidade, violência, libertinagem, ações cruéis contra outras nações, inclusive Israel. Então era um povo que ninguém queria estar perto. Ninguém queria ser vizinho dos ninivitas. Depois, a cidade era muito perigosa, claro. Se a cidade era muito pecaminosa, logo ela era muito perigosa, tá? Perigosa. Todo mundo sabe que o local que é muito perigoso, ali abunda o quê? O pecado. Pode reparar, tá? Pode reparar. Não tem como falar assim, não, ali as pessoas pecam, mas eu posso ir ali, eu vou sair dali, não vai ter briga, não vão roubar minha carteira. Não. Aonde tem pecado, tem perigo.
tá? Os dois andam juntos. Então a cidade era muito perigosa. Já pensou um solitário profeta, camarada estrangeiro, tá? Pregando juízo iminente contra os males do povo? Seria fácil fazer o quê? Eliminar Jonas. Sou estrangeiro, ninguém me conhece. Eu vou chegar, vou apontar o dedo na cara dele e falar assim: ó, vocês estão pecando, Deus vai mandar um juízo contra vocês. Mas esse camarada, quem é ele? Ninguém conhece ele. Olha para um lado, olha para o outro, bota na Kombi branca, a famosa Kombi branca, bota na Kombi branca, leva. Bom, vai virar essa mão. Esse era o medo dele. Ele falou assim: eu vou pregar, ninguém me conhece, eu não conheço ninguém, não veja, são pecadores, perigosos. Se eu chegar lá e falar assim: ó, se arrepende, ele, você que tem que se arrepender de ter vindo para cá. É a realidade. Então, os motivos da fuga de Jonas. Depois ele estava a perplexidade com a tarefa. Então Jonas estava pronto a pregar para a sua própria nação, mas pregar para um poder estrangeiro era mais difícil de aceitar. Por quê? Porque para o judeu, o gentio era lixo. Lembra que Jonas, Israel, saiu de Israel, era gentio, estrangeiro, gentio. Então, para ele, gentio era lixo. Então não havia esperança de salvação, porque a salvação é para Israel, é a promessa. Só que Deus vem mostrando lá no Antigo Testamento, lá desde o início, que a salvação também é para os gentios. Só que eles não conseguiram entender nem interpretar a mensagem de Deus. Vamos ver Abraão, pai Abraão, patriarca. Abraão, ele era judeu? Sério? Sério? Ele não era judeu? Ele era caldeu. Caldeu, Ur dos caldeus. Então ele era lá da Crescente Fértil, todo mundo lembra, né? Na aula de geografia, Crescente Fértil, Mesopotâmia. Ela era daquela área lá. Então, o que Deus faz? Faz uma aliança com Abraão. E temos visto em Gálatas que a aliança foi feita antes dele ser circuncidado. Então ele era gentio dos gentios. Deus já está mostrando, ó, o meu amor, ele vai alcançar também os gentios. Vai chegar lá também. O texto de Jonas está mostrando isso. Chega lá, tá vendo aquele povo lá que não são israelitas? Vai lá, que meu amor também chega neles. Prega que eles vão se arrepender. Então ele estava perplexo. Então a possibilidade de salvação para as nações pagãs era algo execrável para os judeus. Certo? Então vimos, primeiro, vimos Jonas o profeta, o livro de Jonas. Depois vimos o chamamento de Jonas. Vimos que ele recebeu uma ordem, recebeu uma mensagem. Vimos o motivo da fuga de Jonas, tá? Cidade muito grande, muito pecaminosa, muito perigosa. Ele ficou perplexo com essa tarefa de pregar para alguém que não era do seu povo. Então com certeza devia estar lá no caderninho dele. Na hora que Deus chegasse: e aí, Jonas, por que você fugiu? Ah, Senhor, aqui ó, a cidade é muito grande. Muito grande, é muita gente para falar. Muita gente para falar. Ó, e pecado então nem se fala. Muito pecado, perigoso. Então, ele tinha os motivos dele. Mas toda fuga tem sua consequência. Toda fuga tem sua consequência. Eu estava assistindo, eu gosto muito de canal de documentário. As pessoas falam que é canal de velho, então eu me sinto velho. Eu gosto muito de documentário, gosto muito. Cláudia sabe, as crianças lá de casa ficam doidas comigo. Cláudia também gosta. Então assim, se eu tiver que ver, sei lá, qualquer coisa do filme e tal, eu coloco um canal de documentário, tá? Eu sou assim, tá? Me perdoem. E estava passando sobre Alcatraz, todo mundo sabe, né? Aquela famosa prisão lá nos Estados Unidos, que fica numa ilha. Falando de fugas. Por que a fuga era impossível? Apesar de eles negarem, mas 2 pessoas conseguiram fugir, tá? Inclusive mandaram fotos que estavam no Brasil.
Eles estavam no Brasil, mas isso há muito tempo atrás. Mas a fuga era impossível. Por quê? As pessoas fugiam, mas o que acontecia na fuga? Morriam. Água gelada, correnteza forte jogando para o mar. Fizeram uma pesquisa com umas boias que faziam a leitura das ondas e viam que em determinado local tinha um redemoinho. Então a pessoa que fosse nadando ia ficar ali, ia morrer afogada. Então tinha as suas consequências. Quer fugir? Vai. Tubarão tem suas consequências. Você quer fugir? Vai lá, mas vai ter consequência. Toda fuga tem a consequência. Quando Deus nos chama e nós fugimos, também tem consequência, certo? Tem consequência. Foi que o assunto de domingo de manhã na escola bíblica dominical, sobre a bondade de Deus, que Deus é bom. Deus é bom, mas Deus é justo. A bondade de Deus anda junto com a sua justiça. E quando nós tiramos ou um ou outro, estraga a mensagem. A gente estraga a figura de Deus, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus nos ama. Mas quando nós pecamos, a justiça dele prevalece. Ele perdoa os nossos pecados? Perdoa. Misericórdia é bondade. Mas as consequências do pecado ficam. Então Deus, ele é bom e justo. Quando nós somos chamados por Deus para alguma coisa, entendeu? Proposta por Ele. Quando nós fugimos, também temos as consequências. Jonas foge, e existem as consequências. Então vamos ver que, primeiro, as circunstâncias favoráveis para continuar no seu pecado. Que pecado que Jonas teve? Está aqui no verso 3. Tá? Que pecado é esse que está no verso 3, pastor? Que eu não consegui ver. Que pecado é esse? Desobediência. É o pecado que acompanha o homem desde o Éden. A desobediência. Porque Deus falou, vai. Interessante que o texto, ele é muito claro, porque ele faz o link com 2. Deus fala, dispõe-te. O 3 fala, Jonas se dispôs. Para quê? Eu estou disposto, mas para ir para lá. Deus fala, vai para lá. Ele, sim, tchau. Desobediência. Esse é o pecado. Então, as circunstâncias favoráveis para continuar no seu pecado. Pronto, vou para um lugar longe de Deus. Ele não vai mais me incomodar. Eu não vou ficar com peso na consciência, porque se eu falasse não para Deus, não, Senhor, e continuasse em Israel, minha mente ia ficar pesada, a consciência ia ficar pesada, eu não ia conseguir dormir, porque ia ficar me revirando na cama, olhando para o teto, contando carneirinho, e não ia conseguir dormir. Então vou para longe, vou para Tarsis. Pronto. Então, ele fez o quê? Parece, está ali no texto, parece que as circunstâncias eram favoráveis para ele. Pensou em fugir para Tarsis, desceu para Jope, encontrou um navio saindo de lá, e havia lugar para ele a bordo. Olha só que coincidência. Não é assim que a gente fala? Às vezes. Que coincidência. Aí está ali, providencial. Então, passo a passo, foi Jonas caindo no pecado. Foi assim, ó. Penso, logo existo. Não tem aquela frase filosófica? Penso, logo existo. Ele, penso, logo acontece. Pensei em fugir, olhou, tem um barco. Chegou lá e falou assim, ó, quero ir para Tarsis. Tem lugar. Primeira ou segunda classe? Olha só. O homem busca o pecado, tá? Ele fugiu, está buscando o pecado, porque ele buscou a desobediência, estava na mão dele. Obedecer ou não obedecer? Obedecer ou não obedecer? Escolheu o quê? Não obedecer. Então o homem busca o pecado e o diabo vem com as facilidades. As facilidades. É diferente hoje? Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Quando nós optamos por pecar, que é uma opção nossa, para os que são remidos pelo sangue do Cordeiro, é uma opção. O pecado não faz mais parte da nossa vida. O velho homem, ó,
ficou para trás. Mas Deus, Ele não vai falar assim: a partir de hoje vocês estão impecáveis, não vão pecar mais. Não, a opção está na nossa mão. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, o quê? A vida. Obedecer. Escolha, pois. Deus fala: escolhe. Ele não chega. Por isso que as pessoas não entendem a questão da eleição, pedindo perdão aos irmãos que estão em casa, porque é o assunto de domingo de manhã que nós estamos estudando, 5 pontos calvinistas. As pessoas não conseguem entender a eleição ou a predestinação, porque as pessoas acham que a predestinação nos coloca no lugar de robôs, como se fôssemos robôs. Então, assim, marionete, não. Nós somos salvos, mas você pode ficar a sua vida totalmente salva e viver pecando. Mas, pastor, que heresia é essa? Quer dizer que se eu pecar eu vou para o inferno? Não, você não vai para o inferno, mas vai sofrer as consequências de todos os seus pecados, assim como aquele que é ímpio. Mas Deus te dá a opção: não peque. Aquele que está lá fora, que não foi alcançado pela graça, que não é eleito também, ele não tem a opção de não pecar, porque já vive no pecado. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Deus, quando nos escolhe, Ele nos tira do meio daquele povo que vive no pecado e nos tira para um lugar onde eu posso não pecar. Pecar, irmão, é uma escolha minha e sua. Tem gente que coloca a culpa no diabo. E o diabo me fez pecar. Não foi diabo não, irmão. Não foi diabo não. A palavra de Deus diz o quê? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A culpa não é do diabo não, irmão. A culpa é nossa quando nós pecamos. E a gente coloca a culpa no diabo. Entendeu? Eu falo que coloca a culpa no pele vermelha que não é índio. Vai chegar lá e falar assim: ah, pastor, eu pequei porque o diabo. Não foi o diabo. A escolha é sua. A escolha é sua. Jonas tinha escolha. Nínive, ele escolheu Tarsis. Então, as circunstâncias estavam favoráveis para ele continuar no seu pecado, tá? Aí vem algo que é interessante, porque as consequências da fuga. Então, circunstâncias favoráveis para continuar no pecado e outras pessoas envolvidas por causa do pecado dele. Olha o que é mais grave. Não é só porque ele pecou. Não é só porque ele pecou. Mas outras pessoas acabaram envolvidas por causa do pecado dele. Então, por causa do pecado de Jonas, a vida de outras pessoas foi afetada. Os marinheiros, os outros passageiros e outros navios naquela baía, porque não tinha só o navio de Jonas. Já pararam para pensar nisso? A gente olha os textos bíblicos, né, quando fala de tempestade, a gente acha que só tinha um barquinho de Jesus com os discípulos, só tinha o barquinho de Jonas. Não, era uma rota marítima ali. Quando Jesus estava com os seus discípulos no mar da Galileia, existiam os pescadores que estavam ali. Então não era só um barquinho, eram vários barcos. No caso de Jonas, eram outras embarcações, rota marítima, tá? Como nós vimos lá naquele mapa no início, rota marítima do mar Mediterrâneo, tá? É tanto que ele desce para um porto e lá encontra o navio para Tarsis. Deve ser, vamos ilustrar, né? Eu gosto muito de ilustrar para trabalhar a nossa mente fértil, como se fossem as barcas. Todo mundo já andou de barco aqui no Rio de Janeiro, certo? Todo mundo já andou. Creio eu que sim. Quando você chega lá, tem os horários. Barca Charitas, tal horário tal. Paquetá, Praça 15. É Praça 15, né, filha? É Praça 15. Praça 15. Confundo com Praça 11. Praça 15. Tem os horários lá. Então, com certeza, devia ser assim, ó. Barco para Tarsis vai sair agora. O próximo só daqui a 5 horas. Então, ele achou. Era a rota marítima. Pastor, o senhor está ilustrando demais? Não. Porque a gente esquece da realidade do texto bíblico. A gente olha para o texto como se o texto fosse algo assim que... Não. Era um porto, rota marítima, outros barcos. Ponto.
Então, quando ele decide pecar, ele entra no barco, e o pecado dele envolve outras pessoas. A gente nunca parou para pensar nisso, que não tinha só os marinheiros, também tinha outros passageiros e outros barcos ao seu redor, ali está o texto de Acã. Quando Acã pecou, Acã era um homem só, certo? Todo o povo de Israel sofreu a sua derrota, está lá em Josué 7. Todo mundo lembra do pecado de Acã, né? Vai lá, guerreia, não traz nada, nem um palito de fósforo, o mínimo que puder, não traz nem uma areia, traz nada, ordem do Senhor. O que Acã fez? Olhou lá, viu um negócio legal, bonito, tal, assim, isso não tem problema nenhum. Deus é bom. Lembra que eu falei agora? Deus é bom, a gente esquece a justiça. Deus é bom. Deus é bom. Então, que é isso? Tem aqui um negocinho bonito aqui, mas vou fazer o seguinte: eu vou levar, vou botar aqui no cavalo, escondido aqui na bolsa, debaixo do manto, que ninguém vai perceber. Ela achou que estava abafando, né? Chegou lá, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, ele colocou debaixo da tenda dele. Cavou, tá. Botou lá, tampou, botou uma graminha em cima para ninguém. Passei batido. Ó como eu sou esperto. Olha só, que malandro que eu sou. O que acontece? Deus falou: ó, tem uma coisa errada. Joga a sorte aí, ó. Você vai achar quem foi que cai em Acã. Acã um só. Quem pagou pelo pecado dele? Toda a sua família. Olha a gravidade do pecado. Olha a gravidade do pecado. Olha a gravidade do pecado. Então, Acã pecou um homem só, e todo o povo de Israel sofreu derrota, e depois toda a sua família também foi morta. Quando Davi pecou ao fazer o censo, 70.000 pessoas morreram. Está lá em 2 Samuel, capítulo 24, 1, 17. Então lembre-se, eu pecando posso afetar a vida de muitas pessoas. Olha a gravidade do pecado. A gente cresce com aquela musiquinha, né? Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Posso mentir, porque é pecadinho para Deus. Não, irmãos. Essa segunda parte foi eu que inventei, tá? Agora. Não. A mentira é um pecado, assim como um assassinato. Pastor, diferente? Não é diferente não. As consequências são diferentes, mas quando Deus olha, aquele que mente e aquele que mata é a mesma coisa. Aquele que mente com aquele que rouba é a mesma coisa. Aquele que mente com aquele que adultera é a mesma coisa, irmãos. Para Deus não existe níveis de pecado, é pecado. Então, quando eu peco, eu posso afetar a vida de muitas pessoas. Eu posso afetar a vida de muitas pessoas. Então, Jonas foge. Vimos os motivos e as consequências da sua fuga. Vamos ver que no verso 6 até o verso 16 existe uma repreensão para Jonas e ele se arrepende, tá? Foi o que eu falei quando ele se arrepende e fala para jogar ele no mar. Ele recebe a repreensão dos marinheiros, né? Está ali, ó. Primeiro, acorde, está no verso 6. Acorde, e estava dormindo, tá? Aí, o que se passa contigo? Agarrado no sono? Aonde você está, homem? Estamos quase morrendo, onde você está? Então, o profeta de Deus é repreendido por um homem crédulo. Olha só, o homem que não crê em Deus foi o homem que chamou a atenção de Jonas. Depois, o próprio homem fala para ele o quê? Ore, levanta-te, invoca o teu Deus. Ele fala: acorda, levanta, vamos orar, vamos.
invoca teu Deus. Então, um homem incrédulo ensina um homem de Deus a necessidade de oração nos momentos de dificuldade. Ensina. Quantas vezes a gente não, às vezes não está, eu gosto de usar essa palavra que é difícil, surumbático, né, para baixo, e assim, fala, que é isso, eu estou passando problema, tal, e você conta para alguém do trabalho, ou sei lá, que não é de igreja nenhuma, e a pessoa fala assim, ora, você fala, é verdade, uma pessoa que não tem nada a ver, fala para você assim, ora. Então, às vezes, Deus usa o incrédulo para dar aquele beliscão no nosso cérebro, né? Acorda, ore, você sabe muito bem o que fazer, você tem que esperar o outro, que não tem nada a ver comigo, falar. Então, ore. Depois, confesse, está no verso 8. Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Jonas teve que confessar o seu pecado. E um texto interessante que fala assim, ó, está no verso 8. Então disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Até então estava bem. Ele foi colocado contra a parede. Depois ele fala, sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Um Deus conhecido. Todos os povos ao redor de de Israel, conhecia quem era o Deus vivo de Israel. Todos os povos. Na hora que ele fala isso, o povo treme. Então, ele confessa. Então, no verso 9 a 10, sua confissão, Jonas reconhece que pecou contra o Senhor. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. O próprio Jonas já tinha declarado a ele. Entendeu? Aí vamos ver que teve uma punição. Os marinheiros bondosamente consultaram Jonas e ele, como profeta de Deus, deu a sua sentença. Ele falou o quê? Do verso 11, verso 15. Ele fala assim, ó, que faremos agora? Ele falou, fácil. Me pega, lança no mar e o mar vai ficar quietinho, porque eu sei que é por minha causa que está acontecendo. Aí no verso 13 vai falando que eles tentam remar e não conseguem. Então eles clamaram, falaram assim, ó Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vista deste homem, ó Senhor, ele é o culpado. Ele é o culpado, tá? Mas ó, não faça cair sobre nós o sangue dele, porque ó, nós somos inocentes, ele é o culpado, nós inocentes. Então que o que nós fizermos agora com ele, que não venha sobre nós. Então eles levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Foi automático, Deus. Então teve essa punição. Então os marinheiros bondosamente consultaram. Então é interessante notar que Jonas fugiu porque não queria a conversão dos pagãos de Nínive. Mas na hora da sua morte, os marinheiros pagãos temeram ao Senhor. Interessante isso, né? Na hora da morte, eles temeram ao Senhor. Então agora nós vamos ver que existe a oração de Jonas. Aí começa no verso 17 do capítulo 1 e o capítulo 2, do 1 ao 10, ou todo o capítulo 2. Então ele começa falando sobre alguns sentimentos, né? Seus sentimentos o levaram ao desespero, porque Jonas reconheceu que era a mão do Senhor que estava agindo. Está lá no verso 3. Não foram os marinheiros, mas sim Deus que estava agindo. Então nos versos 5 e 6, Jonas descreve numa linguagem chocante sua situação desesperadora no ventre do peixe, que o levou à depressão da alma. Ontem eu estava lendo o texto e comecei a rir. Acho que foi ontem que eu falei para a Cláudia assim, né? Aí eu comecei a rir. Aí ela olhou para mim e fez: Jonas foi o primeiro homem a andar de submarino e ninguém se fala nada. Foi o primeiro homem a chegar às profundezas do mar, através de um veículo, mesmo que fosse um animal, e retornou. Olha só, Jonas, a história dele é uma história profunda.
Então, ele ora no ventre do peixe. Ele fala aqui no 6, ó, descia até os fundamentos dos montes, quer dizer, ele foi lá embaixo, descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Então até o verso 6, ele está falando para onde ele chegou. Ele fala que as águas cercaram ele, as ondas vagas passaram por cima de mim, quer dizer, as ondas, né? Passaram por cima dele. Ele vem contando tudinho que ele percebeu de dentro da baleia, ou do grande peixe, né? Do grande peixe, que ele descreveu, porque ele com certeza estava lá dentro, devia ouvir os barulhos, os sons. E Deus é tão bom, né, que todo mundo sabe que quem mergulha, quando chega a certa profundidade, para retornar tem que fazer o quê? A descompressão. Tem que subir aos poucos, para um pouquinho, aí sobe um pouquinho. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Em tudo o que ele faz. Jonas não teve embolia pulmonar, que é o que acontece com quem mergulha em altas profundidades. Não teve. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, Jonas teve fé, tá? Nós já lemos dali. Jonas teve uma linha chocante, já lemos daí também. Jonas teve fé, está lá do verso 7 ao verso 9 do capítulo 2. Quando Jonas desceu para Jope, não orou ao Senhor. Ele não ora ao Senhor quando desce para Jope, tá? E nem quando surgiu a grande tempestade. 2 momentos. Senhor, tem certeza que o Senhor quer que eu vá para Nínive? Ele não fez essa oração. Depois, quando estava lá no meio da tempestade, também não orou. Em nenhum momento. Mas interessante que quando chega lá no ventre do peixe, ele ora. Bateu lá no ventre, orou. E a sua oração traz citações dos salmos que lhe deram confiança para a salvação do ventre do peixe. Depois vemos a restauração de Jonas, está no verso 10. O que acontece? O peixe, ele vomita Jonas na terra. Então a graça de Deus não somente perdoou, mas o colocou de novo na função de profeta. O interessante é que o peixe poderia muito bem, que nem aconteceu com esse marinheiro de 1800 e alguma coisa, com esses agora, recente, tá? Recente, foi esse ano passado aconteceu, uns 2 casos, do a baleia pegar, engolir, daqui a pouco bota de novo para fora, deixou no meio do mar, aonde pegou, daqui a pouco jogou de novo. O texto diz que o peixe vomitou Jonas aonde? Na praia, na terra. Na terra. E Deus coloca de novo Jonas na função dele, de profeta. Deus perdoa, ouve a oração do profeta e fala: está perdoado, volta agora para fazer o que eu tinha mandado você fazer. E agora Jonas faz o quê? Obedece. Agora tem que obedecer, tá? Então Jonas, lá do capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, quer dizer, o capítulo 3 todo. Então Deus deu outra oportunidade para Jonas, e desta vez ele obedeceu, e aconteceu um grande milagre. Os ninivitas creram em Deus. Olha só, os ninivitas creram em Deus. Depois vamos ver que Jonas, ele não fica contente com isso. Jonas era complicado, né? Se você tiver, quem está assistindo, quem está aqui, estiver se identificando com Jonas, qualquer semelhança, qualquer coincidência é mera semelhança, qualquer semelhança é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Jonas era complicado, gente. Deus manda ele ir para um lugar e vai para outro. Daqui a pouco ele se arrepende, aí Deus fala: então tá, agora vai. Aí ele faz o que Deus manda. Deus cumpre o que ele fala que vai fazer. Ele, em vez de ficar alegre, fala: Senhor, Nínive todos ficaram salvos, a cidade inteira não. Ele fica o quê? Desgostoso. Está lá no capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Então, perante a conversão sincera dos ninivitas, Deus exerceu sua misericórdia. Então Jonas desgostou-se extremamente, ficou irado, chegando a pedir a morte e profunda tristeza. Olha só, ele está pedindo a morte, porque ficou triste, porque os ninivitas foram
salvos, se converteram. Depois nós vamos ver, tá, que os ninivitas, eles, outra geração após eles, já não se lembrava mais de quem era Deus. Essa geração foi nota 10, mas as futuras, esqueci, voltaram tudo que era antes, tá? Então ele pede, então foi muito difícil para ele entender a mente de Deus em demonstrar misericórdia a um povo estrangeiro. Era isso que estava deixando ele agoniado. Fala assim, tá, eu fiz o que o Senhor mandou, mas tem certeza, logo um gentio, estrangeiro, Senhor. Então ele fica desgostoso. Porque eles se converteram. Olha só, irmãos, quando nós fazemos um ar livre, tá? Vamos usar a nossa, vamos contextualizar. Quando nós fazemos um ar livre e pregamos a palavra e fazemos um convite, e daqui a pouco a gente começa a ver dentro da nossa igreja, ou em algumas igrejas irmãs, que pessoas daquele dia que estavam ali, eles tiveram encontro com Cristo. Não dá uma alegria no coração? Dá uma alegria no coração de olhar para aquela pessoa assim, ou está aqui na igreja, ou está em outro lugar, e você passar e ver com a Bíblia, às vezes está lá cantando, às vezes você vê pregando o evangelho àquela pessoa, você fala assim, que bênção, olha só como Deus é maravilhoso. Jonas foi ao contrário. Jonas ficou chateado ele. Então ele faz o quê? Ele fica desgostoso. Então ele não consegue entender a mente de Deus, e ninguém vai conseguir. Ninguém explica Deus. É aquele cântico, ninguém explica Deus. Ninguém vai conseguir entender a mente de Deus, ninguém. Aí eu falo assim, como ninguém vai conseguir entender a mente de Deus? Irmãos, quem vai entender uma mente que olha para mim e para você e nos ama com amor incondicional, a ponto de mandar seu único filho para morrer no nosso lugar? Você daria a sua vida, ou daria a vida do seu filho por alguém? Deus fez isso por mim e por você. Você consegue entender a mente de Deus? Fala assim, a teologia explica. Irmãos, a teologia bate na trave, tá? Não é heresia que eu estou falando, não, bate na trave, porque ninguém conhece profundamente Deus. A gente conhece o que a Escritura nos mostra, ponto. E fora da Escritura, Deus se limita só a isso aqui? Só a palavra dele? Existem coisas que estão encobertas para nós sobre Deus. Existem coisas de Deus que nós não conhecemos. Então, ninguém consegue entender a mente de Deus. Ninguém consegue. Então, Deus avisou-lhe de sua falta de razão para irar-se. Nós vemos lá no verso 4. Deus faz a pergunta simples: é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira? Estava irado, tá? É razoável. Então, o que Deus faz? Jonas sai da cidade, assenta-se ao oriente da mesma, e ali faz o quê? Uma enramada. Aí pega esse montão de folhas, né? Coloca por cima como se fosse uma cabaninha, e repousou debaixo dele à sombra, até ver o que acontecia na cidade. Por quê? Mesmo ele pregando e os ninivitas se convertendo, ele achava que ia ficar sentado e Deus ia mandar fogo na cidade. Então ele senta e fica lá encostado, está aqui, ó. Repousou debaixo dele à sombra, ao ver que está ali encostado, e está só ali esperando a hora de cair fogo do céu. E aí Deus está esperando. Então, o que Deus faz? Faz nascer uma planta, tá? Enfatizando a preciosidade da salvação do pecador. Ele faz nascer uma planta que sobe por cima de Jonas, que faz sombra à cabeça de Jonas. Com certeza ele pegou não muitas folhas, né, folhagem, ramar, e fez, então deveria passar bastante sol para ele. O que Deus faz? Deus fala assim, calma aí, faz nascer uma planta que tampa aquilo lá, trazendo o quê? Refrigério para ele. Olha só. Então faz refrigério. Então ele se alegra. Ele se alegrou.
Ele ficou muito contente. Eu me lembro do pé de maracujá, né? O pé de maracujá. Ele ficou muito alegre. E Deus faz o quê? No outro dia vai matar a planta. Eu acho interessante nós lermos o capítulo 4, do verso 6 até o final. Ele fala assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Ele não se alegrou só, ele se alegrou em extremo, por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, coisa minúscula, né? O qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Passou o ninivita aqui na frente. Então assim, ele chega para Deus e fala assim: melhor me é morrer do que viver. Tudo isso porque os estrangeiros se converteram. Olha só que interessante. Então eu prefiro morrer do que ver esses incircuncisos se convertendo. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Ainda se justificou: não, eu tenho razão, Deus, eu tenho razão porque eu estou assim. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho nenhum. Você não fez crescer a planta, que numa noite nasceu e noutra noite pereceu, e eu não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ponto final do livro. Discernir aqui entre a mão direita e a mão esquerda, está falando que essas pessoas não tinham o quê? Conhecimento, eram pessoas ignorantes em relação ao quê? A Deus, tá? Em relação a Deus. Os ninivitas eram um povo avançado, tá? Um povo avançado. Então, se está falando de discernir, está falando questão de discernir em relação a Deus. Não é o pessoal assim: ué, que povo é esse que não sabia o que era a mão direita e a mão esquerda? Igual na escola, né? Antigamente. Coloca a mão direita no coração e vamos cantar o hino. A pessoa ficava não sabia qual era a mão. Não, não é isso. Em relação a Deus. Então eram ignorantes em relação a Deus. Deus, ele fez o quê? Ele foi e salvou o povo. E Jonas ficou revoltado, gente. Revoltado. Conclusão. Lembra da pergunta no início? Fiz uma pergunta no início, lembra? Onde você está nesse momento? Nós colocamos assim, ó: será que você está vivendo a experiência de ter sido chamado por Deus para um certo trabalho na igreja e neste momento se encontra fugindo? Onde você está neste momento? No centro da vontade de Deus para a sua vida, ou na fuga para o abismo e tristeza? Então, novamente, eu volto à pergunta. Agora a pergunta: onde eu estou nesse momento? Depois de tudo isso que nós falamos agora, 1h e 11 minutos falando, onde eu me encontro agora nesse momento? No centro da vontade de Deus, ou na fuga para o abismo e tristeza novamente? Deus está interessado também na salvação do povo da minha cidade. Deus está interessado na salvação do seu vizinho, do seu familiar. Deus está interessado. Aí vem aquela pergunta: aonde estou nesse momento? Lembra que falamos que nós temos uma missão, um chamado? Mateus 28, que é o que? Ide, pregar o evangelho. Mas pastor, estou esperando o senhor fazer aquele curso de capacitação para o evangelismo pessoal. Irmãos, pregar o evangelho não é difícil. Nós complicamos. Não é difícil. Sabe por quê? Você prega o evangelho simplesmente quando você olha para a pessoa e fala assim:
olha o que Deus fez na minha vida, como eu era antes. E quando você fala quem você era antes, e fala, ó, o que eu sou agora, pela misericórdia do Senhor. Quando a pessoa vê a sua transformação de quem você era e quem você é agora em Cristo, você está pregando o Evangelho. Pronto. A capacitação só para a gente ter um up, dar um upgrade, mas não precisa, porque você só fala assim, ó, antes de Cristo eu era assim, fazia isso, mas Deus por misericórdia me alcançou, porque é Ele que me alcança. Deus é tão gracioso que é Ele que me alcança, não sou eu que alcanço Ele. Por isso que tem um erro teológico naquela música tão bonita, mas tem esse erro, segura na mão de Deus, segura. Não somos nós que seguramos na mão de Deus, é Ele que segura a nossa, porque nós não temos capacidade para segurar na mão de Deus. É Ele que dá o primeiro passo, é Ele que fala assim, ó, vem cá. É Ele que segura a nossa mão. Pedro, quando afunda, foi Pedro que pulou assim da água e pegou Jesus? Jesus chega lá e puxa Pedro. Então é Ele que dá o primeiro passo. Então quando você mostra, fala assim, ó, quando Cristo me alcançou era desse jeito, mas depois do que Ele me alcançou com a sua graça, a sua misericórdia, hoje eu sou diferente. Continuo pecador, falho, mas por misericórdia Ele me sustenta na sua graça. Porque as pessoas também acham, né, que nós fomos alcançados pela graça, nós somos impecáveis. Não, nós somos pecadores, nós falhamos. Paulo fala, aquilo que eu deveria fazer não faço, aquilo que não devo fazer eu acabo fazendo. Mas quando nós falamos e as pessoas começam a olhar na nossa vida e ver Cristo Jesus refletido, você está pregando o Evangelho. Você não precisa, às vezes, nem levar a Bíblia. Vai ter momento que você não vai ter a Bíblia. Vai ter momento que você não vai ter o celular para você abrir um aplicativo. Mas só mostrar aqui, ó, eu sou prova viva do amor de Deus. Irmãos, vocês são provas vivas do amor de Deus. Prova viva. Então, Deus está interessado também na salvação do povo da minha cidade. Estou fugindo da ordem do Senhor como Jonas? A gente vai terminar com essa pergunta. Estou fugindo da ordem do Senhor como Jonas? Uma pergunta para todos nós. Que o Senhor, Ele, todos os dias, Ele nos fortaleça e nos capacite para sermos seus profetas, aqueles que levam a mensagem da salvação aonde quer que Ele nos envie. Dá vontade de fugir às vezes? Fala a verdade, dá. Vai falar que não dá, mas que a gente possa ser o contrário de Jonas. Por isso que Ele colocou o livro de Jonas aqui na Bíblia, para nós vermos que temos que fazer o contrário, totalmente o contrário. Por isso que nós diariamente temos que pedir: Senhor, me fortaleça e me capacite, me fortaleça e me capacite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Domingo de manhã temos nosso culto, às 10 horas, às 9 horas, às 10 horas nossa escola bíblica dominical. À noite, às 18h30, temos nosso culto de adoração. Segunda-feira teremos a aula 2 da capacitação. Segunda-feira foi uma bênção. E vamos estar aqui firmes e fortes, pela graça do Senhor, para a nossa capacitação. Então, irmãos, vamos não fugir. Vamos não fugir. Então vamos vir à casa do Senhor. A palavra de Deus diz o quê? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E toda terça-feira nós agradecemos a Deus por essas portas estarem abertas. E nós olhamos a realidade lá do Oriente Médio, de alguns países totalmente fechados, comunistas, que não deixam o Evangelho ser pregado. Nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Por isso vamos agradecer a Deus, louvá-lo por essa oportunidade.
pedir a nossa irmã Deise que faça essa oração final. Depois vou estar impetrando a bênção do Senhor. Santo, Pai querido, Pai amado, diante, Senhor, da Tua presença, nós nos encontramos, queremos Te engrandecer, Te agradecer por este momento, por esse estudo, que possamos colocar em prática tudo que temos aprendido aqui, Pai, e que em nome de Jesus possamos ser filhos obedientes ao Senhor. Amém. Nos leve em paz para os nossos lares, nos guarda de todo o mal. É o que nós te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Final de noite abençoado em nome de Jesus.